felicidade. O templo era considerado pelos sacerdotes como um modelo do mundo no momento inicial da criação. Nesse momento, Deus manifestou o universo, emergindo um pequeno monte de terra das águas do caos, de forma similar ao que acontecia quando as águas transbordadas do Nilo se retiravam todos os anos, permitindo que o Deus Criador aparecesse trazendo vida nova ao país. O acesso através de uma escadaria externa fazia com que o santuário se transformasse no montículo da criação, onde Ísis, a divindade deste templo, se manifestava dentro da estátua que a personificava. Ao subir ao seu interior, chega-se a um pequeno pátio cercado por colunas, localizado no centro do chamado Salão da Vida, um salão suspenso com elevadas colunas. Este salão suspenso em frente aos espaços interiores do templo representa o pântano no montículo original da criação, onde crescem as plantas e papiros simbolizados pelas colunas do templo. O espaço aberto central servia às vezes de capela, onde as figuras simbólicas eram expostas à luz solar para renovar a energia, num ritual antiquíssimo. Aqui era homenageada a bondade do Sol por criar e sustentar o mundo, para renovar de energia as forças criadoras, as que impulsionam o processo evolutivo na consciência do homem, que devolverá a matéria a Deus. Os muros deste espaço foram talhados para mostrar como o universo era entendido. Vemos também outras talhas de numerosas cruzes cópticas, marcas da nova filosofia que chegou ao Egito quando Philae se transformou numa igreja católica. Uma nova forma de ver o mundo, que não apenas tirou o sentido da visão tradicional egípcia, mas que também a considerou aberrante e primitiva. O Salão da Vida, ou Per Ankh, servia como um escritório, onde eram escritos, copiados, editados e armazenados os textos sagrados. Ali eram feitas em papiros as ilustrações mestras que deviam ser talhadas nos muros do templo. Nos salões da vida de todos os templos egípcios, também eram feitos os papiros com as cópias dos livros dos mortos, utilizadas em seus ritos funerários. A Casa da Vida era o centro de ensinamento do templo. Teologia, arte, ritualismo, magia, astronomia e medicina eram aqui ensinados. A biblioteca, com os textos armazenados, serviu como modelo para a Biblioteca de Alexandria. Neste salão, as sacerdotisas tocavam harpa. Eram entoados os cânticos e feitas as músicas que acompanhavam todos os ritos religiosos. Os egípcios acreditavam que a música tinha uma origem divina. Os muros dos templos nos mostram que eles usavam muitos instrumentos de percussão, tambores, flautas e os sistros, que eram fundamentais nos ritos funerários e nas procissões. As danças, as músicas e os cantos estimulavam o Criador para que a fertilidade não fraquejasse, evitando assim que o cosmo retornasse ao caos. As sacerdotisas também cuidavam dos doentes que chegavam ao sanatório do templo em busca de ajuda e do conhecimento dos sacerdotes.
A música era usada como instrumento de cura espiritual e material, e as notas musicais eram usadas como medida entre a Terra e os planetas. Ao dançar, adorava-se a Deus, à força do amor, à felicidade, ao baile e à música. Em seguida, tem-se acesso ao Salão das Aparições, que neste caso não é suspenso, com o tradicional salão aberto para o exterior para receber as oferendas do povo. Seus muros contêm cenas que, como em todos os templos do Egito, não têm nenhum fundo. A interação do faraó com as divindades acontece fora do tempo e do espaço. O templo era o cenário onde se representavam os diferentes rituais de forma dinâmica, em meio ao som musical das vozes e instrumentos, o recitar das palavras dos ritos, o cheiro de incenso, em louvor à divindade, para conseguir seu apoio na continuação do universo organizado. Havia liturgias diárias e uma série de festividades cíclicas, onde as figuras simbólicas recriavam os mitos em cerimônias no espaço sagrado do templo e procissões em barcas sagradas pelo Nilo em direção a outros templos. As diversas partes que formavam o templo eram, acima de tudo, funcionais e demonstravam a forma como os sacerdotes egípcios entendiam o universo. Ali, o rito lhes dava o poder, legitimando a ordem social de sua civilização. O rito gerava e organizava essa ordem social. Depois, chega-se à Câmara das Oferendas. Do seu lado esquerdo ficava o Salão da Barca de Ouro, usada para levar a imagem sagrada nas procissões e festividades. Saía da antecâmara uma comprida escada reta que levava ao terraço do templo, onde se realizavam as cerimônias e os registros do céu, assim como nos outros templos do Egito. Talhados nas paredes desta antecâmara, vê-se o faraó Ptolomeu fazendo oferendas a Ísis. Tais paredes, douradas em outros tempos, pois eram forradas com lâminas de ouro, perderam quase toda a cor original. No ponto central do templo estava o Santuário de Ísis, que continha em seu interior um altar de granito com a imagem de ouro da divindade. Era a estátua do culto, que era levada na barca de ouro durante as procissões e rituais. Ísis, a Virgem Mãe Egípcia, que concebe Horus de forma imaculada, tem sobre a cabeça um trono, uma cadeira simbólica sobre o chakra da coroa, onde se sentará a consciência permanente de todo homem e que reinará para sempre. Ísis é a tradução grega do nome egípcio Aset, que significa trono da consciência. É muitas vezes representada com um abutre sobre a cabeça, no qual se apoiam uns chifres de vaca sustentando um disco dourado. O abutre dedica-se tão somente às suas crias. Transforma em seu interior as substâncias em decomposição, transformando-as em alimento, em nova vida. A vaca, que transforma a vegetação em alimento para o homem, era para os egípcios o símbolo do princípio nutritivo. Seus chifres têm a forma da lua crescente, mãe dos ciclos, que sustenta o disco solar, fonte da vida e luz da consciência.
Este santuário simbolizava o respeito que os egípcios tinham pela maternidade, um respeito baseado na busca da ordem e do equilíbrio. Legitimava sua visão do mundo. Este era o coração do espaço dos rituais, a casa da divindade onde o faraó ou os mais altos sacerdotes interagiam com a divindade, representando todos os homens. As imagens talhadas da divindade permitem que torne a viver na mente de todos os que a observam, fazendo com que participem simbolicamente de seus rituais e compartilhem suas oferendas. Esta é a herança que os antigos egípcios deixaram à consciência de toda a humanidade. A visão de um universo dual, um lugar onde se experimenta os contrastes polares para que se entenda a neutralidade. Uma escola desenhada por Deus de forma perfeita, para transformar por sucessivas reencarnações um inocente em sábio, um animal em super-homem, graças à experiência adquirida a partir de suas próprias decisões.